Estamos de volta e agora é hora do Viva Cultura, aquele espaço que você aí de casa já conhece, onde o programa apresenta obras que unem arte e fé. De Magé, município da Baixada Fluminense, chega uma voz nova na música católica. Gabriel Xavier tem 25 anos, é cantor, compositor e professor de música. Começou cedo, no coral da igreja, e hoje lança seu primeiro videoclipe aqui, no Palavras de Vida. É a canção Arca da Aliança, com a participação especialíssima da cantora Olívia Ferreira. O Gabriel Xavier tem um recado para você aí de casa. Oi, bom dia, eu sou Gabriel Xavier e com muita alegria anuncio meu novo lançamento, a música Arca da Aliança. Gravei com a participação da Olívia Ferreira e essa é uma canção que bendiz Nossa Senhora, aquela que pelo seu sim a Deus trouxe ao mundo a nossa esperança, o nosso Salvador, ela que é Mãe de Deus e também nossa Mãe. Ouça agora a música Arca da Aliança. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? A mais bela criação, nova arca da aliança, presença do Senhor. Deus sim trouxe ao mundo a esperança. Em ti a palavra se cumpriu. Tu és a serva do Senhor, a quem Deus fez maravilhas. Bendita és tu entre as mulheres. Quem a recebe, Honra ao Senhor, bendito é o fruto do teu ventre, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Todas as gerações hão de proclamar. Bem-aventurada, Mãe de Deus, cheia de graça, imaculada, Arca da Aliança, Mãe de Deus, cheia de graça, imaculada, Arca da Aliança, da nova e eterna aliança. Bendita és tu entre as mulheres. Curtiu a música Arca da Aliança, do Gabriel Xavier? Então, para ouvir a versão completa, acesse as plataformas digitais de música do seu celular. E depois dessa estreia, a gente chega ao momento tradicional no Palavras de Vida, o quadro A Voz do Pastor, conduzido pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, que sempre traz uma palavra de sabedoria para a gente. Nesse domingo da Santíssima Trindade, que encerra o mês mariano, Dom Orani traz a sua reflexão sobre a liturgia desse domingo. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É dia do Senhor, nós celebramos o Cristo ressuscitado. Nós concluímos, sim, domingo passado, com a festa de Pentecostes, o tempo da Páscoa. Mas nós temos a Páscoa semanal, que é a cada domingo. Nós celebramos justamente a importância de ouvir a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia, nos alimentarmos do Senhor presente na Eucaristia, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, podemos em comunidade vivenciar a nossa comunhão, nossa busca do Senhor.
Além disso, em todos os demais sacramentos, demais dias também, o fundamento é justamente a Páscoa, o mistério pascal. Mas nós continuamos no pós-Pentecostes, no tempo comum, aquele que nos enviou para sermos suas testemunhas até os confins da terra, até o fim do mundo, em todos os cantos. Anunciar por todos os lados a boa notícia de quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu próprio Filho, que Deus, feito por todos nós, morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo entre nós e enviou o Espírito Santo, que nos conduz em nossa caminhada, em nossa busca. No final do mês de maio, é costume também nós celebrarmos uma devoção mariana. Muitos fazem também justamente a coroação de Nossa Senhora, lembrando bem justamente Maria, que deve estar também no coração de cada um de nós, como nossa mãe, nossa rainha, como aquela que se colocou à vontade de Deus para colocar em prática aquilo que Deus pedia a ela. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Como coincide domingo, é claro, então nós celebramos o domingo, mas recordamos com muito carinho de Nossa Senhora. E ainda lembramos que na quinta-feira, após essa festa que nós celebramos nesse domingo, da Santíssima Trindade, nós temos o Sacratíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Ou seja, na próxima quinta-feira, dia de Corpus Christi, que é feriado em grande parte do Brasil, e é dia de nós sermos pelas ruas de nossas cidades, de nossas paróquias, fazendo a nossa caminhada com Cristo presente na Eucaristia no meio de nós. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, uma vez celebrada a Páscoa, o mistério pascal e o tempo litúrgico da Páscoa, de poder sair pelas ruas também anunciando Cristo como o Senhor da nossa vida, de nossa caminhada, presente no grande dom que nos concedeu, que é a Eucaristia. Momentos importantes dentro dessa nossa caminhada anual como igreja. A conclusão do mês de maio, na questão devocional, como a coroação de Nossa Senhora e devoções marianas, e ao mesmo tempo, nesse tempo pós-Pentecostes, tempo comum durante o ano, a Santíssima Trindade e também Corpus Christi. A festa da Santíssima Trindade, que celebramos nesse final de semana, caríssimos irmãos e irmãs, é o centro da nossa vida, é o centro da nossa caminhada, centro da nossa ação litúrgica também. Nós sabemos que estamos no mês de junho, e justamente, quase no mês de junho, é claro, e nós vemos aí que está na metade do ano, porque também o ano litúrgico termina em novembro, com Cristo Rei. Estamos no meio, no centro do ano litúrgico, praticamente, celebrando o grande mistério. Quem é Deus? Nós aprendemos no Antigo Catecismo, o Espírito perfeitíssimo, eterno, criador de todas as coisas, mas quem é Deus para você, na sua vida? Como você tem encontrado com o Senhor? Como é que você o encontra? Um grande mistério, meus irmãos e irmãs, que transforma corações. Como é que nós o encontramos em nossa vida? Nós sabemos que o rosto humano de Deus é Jesus, mas Ele também quer ser presente em nossa vida e nos dá o dom do seu Espírito Santo, como nós celebramos semana passada, para podermos cada vez mais, pela ação do Espírito Santo, encontrá-lo. Nós temos vários testemunhos de homens e mulheres que se converteram. Deus existe e eu o encontrei. E nós somos chamados a isso, pela ação do Espírito Santo, no seguimento de Jesus Cristo, somos chamados a anunciar quem nós encontramos, quem é Deus em nossa vida. Que não pode ser apenas uma definição do livro, mas deve ser algo que fale da nossa existência, da nossa vida. Portanto, no meio de tantas situações que existem hoje, de intolerância, de ódios, de formalismos, etc., nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a olhar para a nossa própria vida, poder anunciar que o Senhor está vivo, presente no meio de nós, e nós o encontramos a razão da nossa vida, que não tira a nossa liberdade, pelo contrário, nos faz ainda mais livres, novos,
para podermos ser suas testemunhas nesse mundo. O mundo de hoje necessita de ver, encontrar, testemunhar nos cristãos, homens e mulheres de Deus, onde deixaram Deus atuar na sua vida, no seu coração. E a nossa grande missão, em tantas situações, é colocar Deus de novo no coração do ser humano, para aqueles que buscam o Senhor. E justamente é nesse aspecto que, como centro do ano litúrgico que nós celebramos a Santíssima Trindade, nós vamos ver que Deus se revela a nós. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Que não cabe à nossa cabeça, é claro, não cabe porque a nossa cabeça é pequena demais para tão grande mistério. Mas nós recebemos por revelação e cremos e aceitamos. Temos um Deus que é um só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim nos foi revelado desde o Antigo Testamento e de modo especial no Novo Testamento em Jesus Cristo. Deixou bem claro justamente tudo isso para todos nós. Pensamos a Deus que realmente nós, nesse final de semana, reflitamos sobre isso, com quem nós encontramos e quem é o Deus em que nós acreditamos. E se crer em Deus que é uno e trino, isso muda a nossa vida, porque de uma certa forma fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Daí vem essa necessidade da unidade e da nossa unicidade e da comunhão entre nós, já que Deus é a comunhão perfeita, a unidade perfeita. Daí vem todo o desejo do ser humano dessa comunhão. Vale a pena pensar sobre isso tudo e abrir o coração nesse dia de hoje, nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, pedindo que nós tenhamos uma verdadeira experiência de Deus em nossa vida. Não seja apenas alguém longínquo, não apenas o motor principal do cosmos, aquele que tudo criou, que é verdade, mas também que está próximo da nossa vida, está em nosso coração. A palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse domingo de Pentecostes, meus irmãos e irmãs, vai falar de tudo isso, né? De uma maneira que cada ano vamos ter um passo diferenciado. E nesse ano nós lemos o Evangelho de João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Jesus, o rosto humano de Deus, foi enviado para nos salvar, para nos libertar. São João diz bem claro isso. Enviou Jesus. Deus enviou o seu Filho unigênito, o Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Esse grande mistério, meus irmãos, que antes que nada existisse, Deus existia. Depois que nada existir, Deus continua existindo. E em Deus nós nascemos, nós somos criados e, portanto, temos a vida no Senhor. E Ele é a razão também da nossa vida. E a leitura do Êxodo, meus irmãos e irmãs, do Antigo Testamento, fala justamente dessa presença de Deus na história pessoal. Moisés levantou-se, subiu ao Monte Sinai, levando consigo 2 tábuas de pedra, onde foram escritas as leis. O Senhor desceu da nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Ou seja, Moisés se encontrou com o Senhor no monte. E enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. E Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gosto do teu favor, peço-te que caminha conosco. E embora este povo seja um povo de cabeça dura,
perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade sua. Moisés se encontra com o Senhor e reza, pede pelo seu povo, que é infiel, cheio de pecados, mas tem essa experiência da misericórdia de Deus. Encontrar-se com o Senhor. Sabemos que Moisés, quando encontrou o Senhor, depois voltou com o seu rosto iluminado. Assim é a nossa vida. Quanto mais encontramos o Senhor, mais o testemunho dessa presença vai iluminar as pessoas com quem nós encontramos no trabalho, na escola, na igreja, em todos os lados. Faz toda a diferença, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, a importância do domingo da Santíssima Trindade, unidade da Trindade. E a segunda leitura, Carta de São Paulo aos Coríntios, é bem explícito. Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. A vivência da comunidade, a quem ele escrevia, no caso Corinto, de viver na fraternidade em paz. E olha o que diz Paulo ainda: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam, ou seja, os cristãos estão com ele. E o texto: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Esse trecho nós usamos muitas vezes também quando nós iniciamos, meus irmãos e irmãs, as Eucaristias. É uma das opções. Jesus, Deus nosso Pai e o Espírito Santo. A nossa saudação é trinitária. Assim como também quando nós fazemos o sinal da cruz, nós fazemos lembrando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, é esse dia que nós celebramos. Deus um só em três pessoas, que não cabe na nossa lógica humana, nem poderia caber, porque Deus é Deus e nós somos humanos, nossa cabeça é pequena para esse mistério eterno, mas Deus que quis estar no meio de nós, quis morar no meio de nós, Ele que nos criou, e que nós, com a nossa liberdade, acabamos nos desfazendo, dando por outros caminhos. No entanto, em Jesus Cristo nós voltamos ao Pai, pela ação do Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor que esse encontro transformando nossas vidas, nossos corações e nossa caminhada, para sermos presença dEle, testemunhas dEle, no meio da sua sociedade. Portanto, meus irmãos e irmãs, participemos com o coração aberto das missas desse domingo, da Santíssima Trindade. Preparemos também para que na próxima quinta-feira nós possamos vivenciar com muita alegria o nosso testemunho público da fé, levando a Eucaristia pelas ruas de nossa cidade, na festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, ou como nós chamamos de dia de Corpus Christi, e que isso possa ajudar as nossas cidades, as nossas vidas, as nossas comunidades, a tornarem-se cada vez mais testemunhas da vida, da salvação, da alegria e da paz na sociedade. Que realmente esse domingo possa marcar a nossa vida nessa centralidade dessa festa solene, nesse meio do ano. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Arani, pela reflexão que a gente leva para essa semana que começa. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando o Palavras de Vida nas redes sociais. O @ está aí agora na sua tela. Compartilhe os nossos conteúdos, envie o seu comentário e fique cada vez mais perto do nosso programa. E no YouTube, no canal Palavras de Vida TV Brasil, você pode rever e compartilhar as edições que já foram ao ar. Se inscreva para não perder nenhum programa. No próximo domingo a gente se encontra novamente e que você viva essa semana já inspirado pela solenidade de Corpus Christi na próxima quinta-feira.
E agora, fique com a Santa Missa em sua casa. Até domingo que vem. Tchau, tchau!